Maio roxo porque é o mês de conscientização das doenças inflamatórias intestinais. E esse é o nosso assunto de hoje aqui junto com a Vale Infusões. Pois é, e quem está nos orientando, ele está aqui, está aqui pertinho, longe, mais pertinho, é o coloproctologista, Dr. Rodrigo Bruno, que é parceiro da Vale Infusões. Doutor, eu deixei uma perguntinha no ar, né, que algumas pessoas estão fazendo. Hemorroidas tem a ver com doença inflamatória intestinal, ou vice-versa? A doença hemorroidária, ela acaba aumentando a sua incidência nos pacientes com doença inflamatória. A doença inflamatória intestinal não causa a hemorroida, é uma consequência da doença inflamatória. A pessoa que tem a doença inflamatória, por ir no banheiro mais vezes, acaba fazendo esforço de evacuação mais vezes e acaba dilatando essas veias no final do intestino, que são os vasos hemorroidários, causando a doença hemorroidária. Então, você tendo uma doença inflamatória intestinal por ir mais no banheiro, acaba aumentando a incidência de doença hemorroidária, sim, no paciente. Ok, então, Luquinha. Só a Regina Germano, um beijo para você, tão querida Regina. com a gente aqui na mensagem. Ela faz uma pergunta interessante, doutor. O que significa ter sangue nas fezes às vezes? Pode ser algum sinal de doença inflamatória intestinal? Pode, isso é uma coisa, foi ótimo, a gente ia tentar tocar em algum momento nos principais sintomas da doença inflamatória. A doença inflamatória, a gente acaba levantando a antena para a doença inflamatória quando a pessoa tem hábito intestinal aumentado, ou seja, diarreia crônica, ela ir no banheiro mais do que 3, 4 vezes ao dia, associado a muco, que é uma gosma, e sangue. Tem também uma perda ponderal, ou seja, emagrecimento e dores abdominais em cólica. Então, o sangramento nas fezes, sempre a gente tem que ficar atento e procurar um coloproctologista. Não necessariamente sangramento nas fezes pode ser doença inflamatória, mas a doença inflamatória frequentemente tem sangramento nas fezes, então a gente precisa ficar atento. Então, tem sangue nas fezes, vivo ou não, aquele sangue mais escuro, tem que procurar um coloproctologista para a gente poder ver o que está acontecendo. A grande maioria das vezes é doença hemorroidária, doenças orificiais, são coisas mais simples, mas você precisa procurar o seu médico para a gente poder descartar isso. Então, se tem sangue nas fezes, é bom sempre a gente avaliar. Eu gostaria de saber como é que é feito o diagnóstico, doutor, das doenças inflamatórias intestinais e quais são os tratamentos, que a gente sabe que a Vale Infusões faz esse tipo de tratamento. Exatamente. Sol, a doença inflamatória é um tema que foi ótimo vocês levantarem aqui, a gente tem aqui, poderia ficar horas discutindo, e o diagnóstico é feito sim, pela essa parte clínica, ou seja, paciente com anemia, sangue e muco nas fezes, dores abdominais, diarreias crônicas, associado aí a um quadro que a gente vê de alimentação, às vezes piorando esse quadro intestinal. A gente pode fazer um exame de fezes chamado calprotectina fecal, que é um exame mais específico para doença inflamatória, associado ao exame de sangue e exames de imagem, tomografias, ressonâncias magnéticas. O diagnóstico é feito com vários exames e a gente vai somando esses exames para ver. E aí a gente consegue, com a colonoscopia, que é um exame que vai poder olhar o intestino por dentro e fazer a biópsia. Essa biópsia, em 75% das vezes, vem com uma alteração da mucosa e da parede abdominal. E aí a gente chega a esse diagnóstico. É um diagnóstico complexo, demora para a gente fazer esse diagnóstico, mas tem alguns sinais que a gente vai levando em consideração para poder chegar nesse ponto. Tá, e o tratamento são medicações imunobiológicas? O tratamento a gente acaba usando medicamentos via orais, que são anti-inflamatórios específicos para o intestino, né? E medicamento venoso na veia ou subcutâneo. Tem vários tipos de medicamentos, são medicamentos que mexem com a nossa imunologia, por isso que a gente precisa ficar atento. A Vale Infusões tem lá toda a gama de medicação, tem tudo prontinho para poder tratar esse paciente. Então, sim, a gente precisa primeiro fazer o diagnóstico e depois tratar ou via oral, ou às vezes com remédio na veia ou subcutâneo. E aí acompanhar esse paciente de perto para poder obter o melhor resultado. Ok, então. Bom, já a gente volta com mais orientações sobre doenças intestinais aí, mas agora tem truque, né, Luquinha? É um truque delicioso. Quer comer uma sobremesa fácil de fazer e deliciosa? O Igor Guedes vai ensinar então agora no Truques de Casa a gente a fazer um brownie de cappuccino com um delicioso café brasileiro. Aí você tá em casa, tá com fome, tá com vontade de comer gordice e quer fazer alguma coisa diferente, deliciosa. No Truque de Casa de hoje eu vou te ensinar a fazer um brownie de cappuccino.
Você vai precisar de 4 ovos, 6 colheres de manteiga ou margarina, 1 xícara e 1/4 de farinha de trigo, 1 xícara de açúcar, 1 xícara de achocolatado e meia xícara de cappuccino café brasileiro. Em uma batedeira, bata os ovos e o açúcar até ficar uma mistura bem homogênea. Depois acrescente o achocolatado, o cappuccino e a manteiga. Bata bem. E por último, acrescente a farinha de trigo. Misture até incorporar a massa, não precisa bater muito para não deixar o brownie pesado e maçudo. Em uma forma untada com margarina e trigo, coloque a massa do brownie e leve ao forno por até 45 minutos a 180 graus. O brownie tem que ficar um pouquinho cru por dentro, que é o que dá aquela umedecida na massa. Delícia, não é? Fácil demais, né? Esse foi o Truque de Casa e até a próxima. Ê, coisa boa, que delícia. A gente vai rapidinho pro break e já volta. Mas é claro que tem família que está se divertindo tanto nessa quarentena. O TikTok tá salvando um monte de gente. Quer ver, ó? Kulikita kata,